E aí, grande amigo, como é que você tá? Tudo bem? Cara, eu estou ótimo, tô aqui em casa, né? Todo mundo em casa por causa do coronavírus. Recebo, sei lá, centenas de mensagens todo dia a respeito desse coronavírus, se é ou não é a vinda do anticristo, a ferramenta final, né, do maligno aí para derrubando a nossa alma. Então, pessoal, nós estamos aí nessa luta aí, sem saber, né? Se o anticristo vai voltar agora e tal. Mas eu queria que você ficasse calmo e tranquilo, porque Deus está no controle. Ele está no controle da minha e da sua vida, tá? Apesar de não ter nada funcionando, a maioria das coisas está parada, mas Deus está no controle, tá bom? Se for a hora, vai ser a hora. Se não, não vai ser, tá bom? Eu acredito que não é ainda, tá? Eu acredito que essa doença ainda vai se... vai ter uma melhora aí, todo mundo vai voltar a trabalhar, porque se fosse agora ficaria fácil demais, né? Porque você buscaria a Deus e começava a buscar santidade. Então eu acredito que vai ser uma hora quando todo mundo não está preparado. E hoje eu quero falar um pouquinho mais dessa questão da parte da tribulação, né? Então nós estamos no episódio 13, agora eu devo falar mais sobre... o falso profeta e a marca da besta, né? Então nós vamos dedicar isso para vocês que querem saber mais sobre o anticristo. Eu falei nos 2 episódios anteriores, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Vamos fazer um resumo aqui bem rapidamente de tudo que a gente viu para ficar mais claro aqui, tá? Então vamos lá. Nós falamos da teoria do Espírito Santo, se ia ser retirado ou não da Terra, até nos episódios passados. Nós falamos que vai ter um sistema com uma só moeda, uma só bandeira, uma só língua. A política do anticristo, a gente começou a ver como é que vai funcionar. A trindade demoníaca, a gente falou do falso profeta, assim, deu uma pincelada, mas agora a gente vai entrar de cabeça nesse assunto que é o falso profeta, tá bom? Então, vamos tentar discutir algumas coisas aqui comigo bem rapidão. Bom, a primeira coisa que vocês têm que lembrar, a trindade demoníaca está baseada nesse versículo aqui, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse texto fala basicamente do anticristo, tá? Mas dentro desse contexto aqui nós vamos ter também o anticristo como sendo o personagem principal, nosso famoso popstar, é o cara que vai chegar e vai tentar resolver todos os problemas do mundo, né? É esse cara aí que nós estamos falando, tá? E junto dele vai vir o demônio, né? Que é Satanás, Lúcifer, e nós temos também o falso profeta. Aqui nós formamos a trindade demoníaca. Não pense nem um segundo que eles são antagônicos, ou seja, eles estão brigando entre si. Pelo contrário, eles estão unidos, né? Para estar realizando a obra do demônio aqui na Terra, que é a grande tribulação, tá? Então Satanás vai dar poder, o poder vem de Satanás e ele vai dar poder tanto para o anticristo como para o falso profeta para fazer coisas que você não vai conseguir explicar. Então eles vão fazer algumas coisas mirabolantes, não é muita coisa não, mas vai enganar muita gente por aí, tá? Então o poder vai vir de Satanás, por isso que tem essa trindade demoníaca. Outra coisa importante é que nós vamos falar no vídeo de hoje, quem será o falso profeta? A gente já dá para saber quem é? A religião unificada e falsa, a gente vai falar também sobre isso. A gente vai falar as heresias do anticristo, né? As heresias que ele vai propor e a marca da besta, tá? Então nós vamos nos concentrar nessa parte do vídeo e eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido possível para não me demorar muito, tá bom? Então, vamos lá. Os judeus, como vocês sabem, eles não creem em Jesus, tá? Uma das bases deles para eles não acreditarem em Jesus é que para os judeus Elias tem que retornar antes da volta de Cristo, tá? Então, antes de Jesus vir, tem que vir Elias, né? Por que que eles creem nisso? Por causa desse versículo aqui, ó. Vejam e enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto está em Malaquias 4, 5, 6. É uma coisa interessante que os judeus, eles não creem no Novo Testamento, porque obviamente o Novo Testamento é baseado em Cristo. Então, como eles não creem em Cristo, eles apenas
leem o Velho Testamento. Então, segundo Malaquias, vai ser enviado o profeta Elias antes do dia do Senhor, né? Então, eles creem piamente nisso aqui. Então, antes que Jesus venha, tem que ter o profeta Elias. Por isso que eles não acreditam em Jesus Cristo, tá? Porque na cabeça deles não veio Elias. Mas vamos estudar um pouquinho mais sobre isso? Se você ler lá em Mateus 17, 10, 12, o próprio Jesus, ele responde essa questão aqui, ó. Os discípulos perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Então os próprios discípulos estão fazendo essa pergunta para Jesus. Aí Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo que Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, Jesus está falando que Elias já veio. Antes da vinda de Jesus, ele já falou, ele já veio, tá? Eles não reconheceram Elias, eles maltrataram Elias, porque os judeus, esses homens da lei lá, do Velho Testamento, eles não querem um Jesus cordeiro, não. Ele quer um Jesus vingador, um Jesus que é um guerreiro, né? Então, como Jesus ele nasceu na manjedoura, é carpinteiro, eles não vão crer no Jesus desse nunca. Da mesma forma, eles não creem quando Elias veio. Aí tem uma discussão doida. Quando é que foi que Elias veio? Quem era Elias? Não foi mencionado na Bíblia. Então, tem toda essa questão que eu não vou abordar nesse vídeo não, tá bom? Mas segundo Jesus, Elias já tinha vindo, antes da volta de Jesus inclusive, eles já vinham, e os próprios doutores da lei, eles não reconheceram a vinda de Jesus, tá? Então, já tá respondido aí, tá beleza? Então, o Elias já tinha vindo. Então, resumidamente, vamos falar aqui uma coisa importante. Dois personagens vão se destacar na grande tribulação, que é o anticristo, que vai ser o popstar, vai ser o cara político, que vai tentar resolver os problemas do mundo, e vai ter o falso profeta, tá? Que ele vai fazer o serviço sujo do anticristo, tá? Ele vai promover a religião falsa. Agora deixa eu explicar para vocês uma coisa importante para vocês entenderem, tá? Por que é preciso o anticristo e por que é preciso o falso profeta? Antes de mais nada, não existe um homem besta, tá? Existem duas bestas. A besta, eu já falei isso nos vídeos anteriores, nós temos a besta do mar e nós temos a besta da terra. Então a besta do mar é o anticristo e a besta da terra é o falso profeta. Porque tem gente que acredita que são 3 personagens. Não, são só 2, tá? E quando fala assim a marca da besta, é porque está se referindo à marca do falso profeta, tá? Então essa besta aí é o falso profeta, tá bom? Então não existem 3 personagens, existem 2. Muito bem. Por que o anticristo precisa do falso profeta? É porque é o seguinte, o anticristo é aquele personagem popstar, ele tem que ser humilde. Para poder se mostrar, ele tem que ser humilde, né? E aí ele vai chegar, vai começar a resolver os problemas do mundo, vai acabar com a fome, com a miséria, ele vai tentar acabar com as coisas, vai tentar resolver os problemas. Muitas coisas são mentiras e falsidades, porque ele vai ter um poder quase de hipnose, ele vai poder enganar as pessoas quase de forma hipnótica, tá? Então, ele não pode se promover, né? Então o anticristo, você não vai chegar para ele, eu sou o cara, eu sou Jesus. Ele não vai fazer isso porque atrapalharia ele nos 3 anos e meio inicial, porque ele tem que se promover de forma humilde, ele tem que ser um cara, né, que todo mundo vai conhecer, e ninguém gosta de alguém arrogante, então ele não pode ser assim no início, tá? Então não se engane, apenas os 3 anos e meio inicial, ele não pode se promover. Então tem que ter um cara que vai fazer isso. E quem é que vai fazer isso? É o falso profeta. Então o falso profeta ele vai surgir mais ou menos no final dos 3 anos inicial, tá? Já na segunda metade, vai quase chegando na segunda metade, vai surgir o falso profeta. E ele vai falar assim, ó, não, vocês não viram o que o anticristo fez? Ele é maravilhoso, ele é Deus, ele é Jesus. E vai falar, ó, eu sou Elias e ele é Jesus, então vocês têm que adorar. Então é esse o papel do falso profeta. Ele vai tentar convencer as pessoas de que o anticristo é Jesus, tá? A função do falso profeta é fazer isso,
É tentar convencer as pessoas de que o anticristo é Jesus. Então tem que pedir eles para adorar, reconhecer o que o anticristo fez, tá? Então essa é a função do falso profeta, tá bom? Entendido? Então deu para explicar aí. Não existem 3 personagens, existem só 2. O anticristo é um cara político, ele não vai falar muita coisa assim em relação a si mesmo. E aí vai vir um falso profeta que vai tentar adorar ele e pedir as pessoas para adorar o anticristo, tá bom? Tranquilo? Continuando, quem será o falso profeta? Ele será um homem de verdade, literal, ele não vai ser uma seita nem nada, ele vai ser um homem, tá? Um homem muito importante, um líder religioso que vai ser conhecido no mundo todo, tá? E tá escrito aqui em Apocalipse 13:14, vamos ler aqui, ó. E realizava grandes sinais, chegava a fazer cair fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera, tá? Então tem umas coisas aqui que são muito importantes de entender nesse versículo com calma. A primeira coisa que é importante você entender é que ele vai enganar os homens da terra, tá? Ele vai ter o poder de fazer isso. Então o que vai acontecer? Muito provavelmente, né, o anticristo ele vai sofrer um atentado. Alguém vai tentar matar ele, ou sei lá, vai acontecer um acidente e ele vai ressurgir da cinza. Isso tudo é combinado com o diabo e tal, tudo certinho. E aí o anticristo vai fazer isso. E aí o falso profeta vai fazer o seguinte: olha lá, ó, ele renasceu, ele é o Jesus de verdade. Então você tem que adorar o anticristo. Essa besta que tá falando aqui é o anticristo, tá? Então o falso profeta vai ficar falando essas coisas, né? Vai tentar enganar as pessoas para que as pessoas adorem, né, o anticristo. Então o que estará acontecendo na Terra nesse momento? Imagina só. A Terra tá toda devastada. Vamos imaginar essa situação do coronavírus, né? Não tem ninguém trabalhando, todo mundo em casa, todo mundo destruído, os comércios, tudo acabado, tá, beleza. Aí chega um cara, não tô dizendo que ele vai chegar não, só tô dando um exemplo. Aí ele chega e começa a resolver os problemas do mundo. Acaba com a fome, né? Ele começa ali a pegar o que tem mais e dar pro pobre. Ele começa ali a ajudar as pessoas, acabar com as doenças. Ele dá um fim aí no coronavírus, todo mundo começa a ficar feliz. Isso os não cristãos, porque os cristãos sempre vão ser perseguidos, tá? Desde hoje e desde sempre, né? Então ele vai começar ali a estar fazendo essas coisas. Ele vai começar a enganar muita gente. Aí nesse meio tempo ele vai sofrer um atentado, vai quase morrer e vai ressurgir da cinza, que nem uma fênix. Aí o falso profeta vai aproveitar essa oportunidade e falar: olha aí, como é que vocês não creem no anticristo? Um homem maravilhoso, ele ressuscitou, ele venceu a morte, né? E vai trazer toda a adoração que é de Jesus para o anticristo. É essa a função do falso profeta. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, aqui já morreu a questão que eu te falei. São 2 personagens. Então, tá aqui, ó. A besta e o falso profeta. Aqui tá falando, no caso, o anticristo e o falso profeta. Então, são 2 personagens, não são 3. Segundo, eles vão ser condenados. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, ele é um homem, né? O falso profeta é um homem e o anticristo também é um homem. Bacana? Encerramos essa parte aqui. Bom, quem será o falso profeta? Então, o falso profeta ele vai ser a besta da terra. No vídeo passado nós falamos que o anticristo é a besta do mar, né? Depois, isso é um vídeo mais para frente, por que ele é besta do mar e besta da terra, isso é outro significado. Né? Besta da terra significa homem que está relacionado à religião, e besta do mar está relacionado à política, então é por isso, mais ou menos por isso aí, tá? Então, o falso profeta será a besta da terra. Então, onde que está escrito isso? Olha só, está escrito aqui, em Apocalipse 13:11. Então eu vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Então ele tinha
2 chifres, ele parecia um cordeiro, mas na verdade ele falava como um dragão. Basicamente tem coisas aqui que eu preciso mostrar para você. A besta, ela saiu da terra, então ela é uma besta da terra. Ela tem 2 chifres e parecia um cordeiro, mas na verdade era um dragão, né? Então o desenho mais interessante que tem na internet aí para o falso profeta é esse aqui, ó. É uma besta, é um bicho, né? Parece até um cordeiro misturado com um touro, né? Tem 2 chifres pequenos, mas tem 2 chifres, né? E a questão dos 2 chifres é mais complexa, eu não vou entrar agora, porque os 2 chifres representam 2 grandes religiões que se unirão para exaltar o anticristo. Então aqui tem uma polêmica grande. Tem gente que acha que é o judaísmo muçulmano, tem gente tem gente que fala que é catolicismo. Não sei que religião é essa. Eu sei que 2 religiões que são muito adversas, ou seja, elas não se juntam, são religiões bem distintas, elas vão se unir por causa do anticristo, né? Então, quem vai fazer essa união é o falso profeta. Ele vai representar 2 religiões que vão se unir, tá? Por isso que tem os 2 chifres. Muito interessante também é que ele vai receber autoridade do anticristo, né? Para falar da religião global. Então, interessante que, muito provavelmente, o anticristo vai vir com uma política unificadora. Ou seja, ele não vai aceitar muito extremismo, religiões. Por quê? Ele quer unificar as coisas, né? E ele quer deixar que o mais rico ajude o mais pobre. A base da solução do problema do anticristo é isso, né? A união, né? Uma só moeda, uma só língua, uma só nação, uma só bandeira. Então o anticristo vai fazer isso. Então o anticristo, ele não compactua com religiões diferentes. Ele não aceita religiões diferentes, exceto a religião que ele vai outorgar, que é a religião do anticristo. Vai ser uma religião bonita, ecumênica, maravilhosa, com palavras maravilhosas, para enganar justamente todo mundo. E até mesmo os judeus vão ser enganados pelo falso profeta e pelo anticristo. Sobre o falso profeta, vamos lá. Recebeu a autoridade do anticristo para guiar a falsa religião. Então o anticristo, ele não gostava de religião, entretanto, ao falso profeta ele liberou. Não, você vai atuar aí para mim, vai ser meu guia espiritual, tá bom? Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Então o anticristo outorgou autoridade à besta da terra, né? E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo o ferimento mortal havia de ser curado. A besta do mar, que é o anticristo, ele deu autoridade para a besta da terra, que é o falso profeta, para instaurar essa religião e adorar o anticristo, né? Ele havia sido curado da sua doença ou da sua morte, né? E aí ele deu essa autoridade aí para o falso profeta, tá? Então, o que tem de importante? Então, nós temos que entender basicamente o seguinte, que o falso profeta tem autoridade dada pelo anticristo, ele fazia a terra adorar adorar o anticristo, né? E essa questão do ferimento mortal aí, que lembra Jesus também, né? Muito importante se falar. Então, vai ser basicamente assim. Uma pessoa que esteja vivendo na grande tribulação, nesse período difícil, vai acontecer o seguinte. Ela vai ter que tomar uma decisão. Ela vai ter que servir o anticristo ou ela vai ter que servir a Cristo de verdade, o verdadeiro Deus, né? Então ela tá ali na sua escolha. No meio do caminho dela vai vir um falso profeta. Vai falar assim, peraí, você só tem uma decisão. Ou você segue o anticristo ou não. Se ela decidir seguir o falso profeta e o anticristo, o que vai acontecer? Ela vai ter livre acesso à economia, ela vai poder comprar, poder vender, ela vai poder prosperar nesses dias difíceis. E quem não seguir o falso profeta e o anticristo, vai acontecer o seguinte, ele vai seguir a cruz. Mas essa cruz aqui é de vermelha, de sangue, né? Por quê? Isso aqui são pessoas que vão tentar se esconder, fugir do falso profeta e do anticristo, mas eles vão ter a marca de Cristo, a marca de sangue, né? Então, por isso, eles vão ser perseguidos, torturados e muitas outras coisas, tá bom? Ou segue o anticristo e vai viver bem, né? Viver bem assim, entre aspas, né?
ou você será perseguido, vai ter que fugir, vai ter que correr, vai ter que sofrer perseguição, vai sofrer fome, dor, né? E aí você vai receber esse sangue de Cristo e você vai ser perseguido, tá? Então é importantíssimo você entender isso aqui. Então é lógico que para o anticristo e para o falso profeta convencer os judeus, tem que ser muitas coisas que eles vão fazer, né? Então os judeus são difíceis em ser convencidos. Então, primeiro, o falso profeta vai ter que convencer os judeus que ele veio como Elias. Segundo, ele vai ter que convencer os judeus que o anticristo, né, ele é Jesus. Então é uma coisa muito difícil de você fazer, né? Ele vai tentar convencer todo mundo que ele é Elias, né? Isso Jesus falou sobre isso lá no Novo Testamento. Jesus falou sobre isso, tá? Os discípulos perguntaram, então por que o mestre da lei diz? Aquele versículo eu já li, não vou repetir não, tá? Aí ele fala uma coisa muito importante. Elias já veio e eles não reconheceram, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Os judeus viram Elias, mas não reconheceram. Os judeus viram Jesus e não reconheceram Jesus. É justamente isso que Jesus está falando nesse texto aqui de Mateus 17, 10, 12. Jesus já tinha vindo e não foi reconhecido. Elias já tinha vindo e não foi reconhecido. Por isso, os judeus estão esperando um Elias. E que Elias é esse? É um Elias especial, que tem que fazer grandes sinais para convencer eles, tá? Então, olha só o que diz o próximo versículo aqui. Ele realizará grandes sinais como curas e até mesmo fazer descer fogo do céu. Se você perguntar qual foi o maior milagre de Elias quando ele esteve aqui na terra, todo mundo vai falar, foi aquele dia quando tinha 450 profetas de Baal e ele fez o fogo cair. Isso está escrito, se eu não me engano, em 2 Reis, tá? Eu vou deixar o verso aqui embaixo. Elias, quando estava lá com os 450 profetas, ele fez o fogo descer e queimar o altar, né? A maioria dos cristãos já conhece esse versículo, então não vou repetir. Só que o anticristo vai fazer a mesma coisa. Sim, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer o fogo cair. Onde que está escrito isso aí? Tá aqui, ó. Apocalipse 13:3, ó. E realizará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então, no momento que os judeus veem o fogo do céu cair, meu amigo, aí não tem jeito, aí não tem dúvida. Ah, é o Elias. É esse cara aí que é o Elias. Se Elias chegou, também chegou Jesus. É justamente esse o ponto que nós estamos falando aqui. Então, vamos resumir a história. Elias vai ser visto como falso profeta. Então as pessoas que foram enganadas vão entender que o falso profeta é Elias. Um deles é os judeus. Na hora que eles verem o falso profeta, eles vão, então esse cara aí é o Elias. Então se Elias chegou, obviamente também chegou Jesus. Então eles vão reconhecer o anticristo, o político, né, como Jesus. Só que o anticristo é uma pessoa humilde. Ele não pode se exaltar, ele não pode falar dele próprio. Então o que vai fazer? Quem vai fazer esse serviço? É o falso profeta. O falso profeta vai receber poder do anticristo e vai começar a falar para todo mundo, ó, você tem que adorar o anticristo, porque o anticristo é Jesus. O anticristo é esse homem que vocês estavam esperando, né? Esse é o anticristo. Ele não vai falar assim, ele é Jesus. Ele vai falar assim, é o eleito, aqueles que você estava esperando, tá? Então, a função do falso profeta é fazerem as pessoas adorarem o anticristo. E, obviamente, se as pessoas adorem o anticristo, elas vão se esquecer do Jesus de verdade, né? Do Cristo que morreu na cruz. Então, a função do falso profeta é essa aí, tá, pessoal? Bom, e o que é a marca da besta, né? Vamos lá, vamos entender. Quando eu digo marca da besta, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Não existirá 3 personagens, existirá apenas 2. O falso profeta e, né, o anticristo. Todos 2 são besta. Um é besta do mar e outro é besta da terra. Então a marca da besta é a marca do anticristo. Ou pode-se dizer também a marca do falso profeta, tá? Então não é um homem, né? Então tem muita gente entendendo errado. Tem gente entendendo que a besta seria um homem, não é. É a marca, quando fala a marca da besta, fala a marca do anticristo
ou a marca do falso profeta, tá bom? Então, o significado dessa marca é muito difícil de entender. Isso se eu não me engano, é grego, né? E fala que a palavra correta para isso seria charagma, né? Essa palavra aqui, ó, ela é uma tradução um pouquinho difícil de entender, porque na época lá do antiga, eles não conseguiam entender essas normas modernas de hoje. Então era muito difícil de dizer. Então muita gente falava assim, a marca deve ser um desenho, uma tatuagem, né? Uma escrita, um estigma. Então essa marca aqui era um pouquinho difícil de entender, mas quando você traduzia o texto, você entendia que não era estigma ou tatuagem, não era uma inscrição. O que era a marca da besta na tradução literal? Era mais referente a algo a ser implantado, algo que penetrasse na pele, que furasse a pele. Um chip, né? Por exemplo, uma injeção, uma seringa, né? Que injetasse ali na pessoa. E justamente o conceito mais ideal para a marca da besta é um chip, né? Então muita gente achava que era um desenho 666 que era colocado na mão. Não era. Então é um chip, né? Muito provavelmente será um chip ser implantado ou na mão direita ou na testa, que a gente vai falar agora. Bom, aí você vai perguntar, mas para que serve a marca da besta? É bem simples de explicar isso para vocês. Mas antes de explicar isso para vocês, eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa que você está me ouvindo, tá? A pergunta é o seguinte: o diabo tem poder de ler a mente? Vou repetir a pergunta. O diabo tem poder de ler sua mente? O que você acha? Vamos tentar responder essa pergunta? Vamos lá? Existem um monte de versículos que falam sobre isso, eu vou citar apenas 3. Olha só. O primeiro: ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece o seu coração. Sim, só tu conhece o coração do homem. Então aqui está falando de conhecer a mente e conhecer o coração. Então aqui tem destaque aqui que somente Deus conhece o coração do homem, tá bom? Outro versículo: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Então aqui, ó, quem é que examina a mente? O Senhor, Deus, tá? Outro versículo: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e minha mente. Então quem examina o coração? O Senhor. Então grave isso: o diabo, o anticristo e o falso profeta, eles não têm o poder de ler a mente. Quem dera que eles estiverem, né? Aí muita gente vai perguntar assim: ó, CP, mas como que o diabo sabe exatamente aonde nos atacar? Pelas nossas ações, né? Pelas nossas brechas. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um irmão que tenha uma dificuldade em resistir à bebida, né? Ele não consegue resistir à bebida. Quando ele toma a bebida, o diabo está vendo. Então ele age naquilo que ele está vendo, né? Nas atitudes, nas brechas do ouvido, falar, da mão. Então o diabo age nessa circunstância. O único que tem poder de ler a mente é Deus. Desta forma, é por isso que precisa da marca da besta. Como o diabo não sabe quem é que segue ele ou não, né? Ele não sabe quem é que vai seguir ele ou não. Ele precisa de uma marca. Ele precisa mostrar, separar os eleitos das pessoas que são deles, né? Então ele tem que ter essa marca para poder separar um dos outros. Então é por isso que o diabo precisa da marca da besta. Mas como ele vai obrigar as pessoas a ter a marca da besta? Bom, se você ler o verso de Apocalipse 13:17, você vai ver que a única forma de você comprar ou vender vai ser ter a marca da besta. Isso significa que você não vai fazer nada sem a marca da besta. Não é só comprar e vender. Você não vai no hospital, não vai ter lazer, você não vai comprar comida, você não vai comprar vestimenta, você não vai fazer nada, né, na sociedade sem a marca da besta. Então, onde que está isso aqui, ó? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca. Ou seja, não vai poder fazer nada sem a marca. Todo mundo não vai poder comprar nem vender, não vai poder fazer nada. No momento que a pessoa receber a marca da besta, aí sim, ela é liberada a fazer as coisas. Então, dessa forma, ele vai cercar, ele vai fechar o cerco, né, e vai tentar localizar
Os cristãos nessa hora provavelmente vai tentar fugir, ele vai tentar sair da presença do anticristo. Eles vão tentar buscar caminhos longe, eles vão tentar sair, eles vão ser perseguidos, eles vão passar fome e necessidade, mas mesmo assim eles não vão se render ao anticristo e ao falso profeta. Então é assim que o anticristo vai obrigar as pessoas a receber a marca. É falar assim, ó, você não vai receber marca não? Então você não pode comprar e nem vender sem tiver a marca. Tranquilo? Então como tá aqui, ó, ninguém pode comprar nem vender a não ser que tenha a marca. Outra coisa importante você entender, só para resumir, então tá lá, você não pode vender e nem comprar, certo? Então, no momento que você receber a marca, né, você recebeu a marca aqui, ó, seu nome tá lá, ó, esse camarada aqui, José, ele recebeu a marca, ele recebeu o chip, né? Ele, José fulano de tal, ele é do anticristo, ele é do falso profeta. Aí tá liberado para ele fazer qualquer coisa, tá? Então você terá duas escolhas. Você terá uma liberdade econômica, mas recebendo a marca, ou você será perseguido e vai ter privações. A escolha é sua. Para aquelas pessoas que estiverem vivendo, né, a grande tribulação, lembrando que eu creio que a maioria da igreja vai ser arrebatada antes desse período. Mas se alguém ficar, né, ou se minha versão estiver errada, vai acontecer isso, né? As pessoas vão ter que receber a marca da besta para poder ter liberdade econômica. Se não receber, ela vai ser perseguida e vai ser procurada pelo FBI, só para vocês terem ideia. Vai ser as pessoas mais procuradas do mundo, né? E assim que elas forem encontradas, elas vão ser torturadas, obrigadas a receber a marca da besta. Mas a pessoa, ela não vai receber sob coação, ela tem que escolher, né? Ela vai ser torturada. Você vai receber? Não. Então vai e corta a mão. Vai receber? Não, fura um olho, né? Então é isso, né? Ele vai fazer de tudo para a pessoa receber a marca da besta. Tranquilo? Então, como eu disse para você, a marca da besta será a forma como o anticristo nos localiza. Está escrito aqui em Apocalipse 3,16, também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, escravos, receberem a marca da besta na mão direita na testa. Não pense você que as coisas da divisão social vai mudar. Tem gente que fala assim, moxa, quando o anticristo vier, ele vai deixar todo mundo rico. Não, vai continuar tendo rico, pobre, livre, escravo, vai continuar tendo tudo, tá? E ele vai te obrigar, seja você quem for, a receber essa marca. Essa marca vai ser na testa ou na mão direita. Aí você pergunta assim, por que é 2 lugares? É porque se a pessoa não tiver a mão direita, né, um aleijado, uma pessoa que cortou o braço, ele vai receber na testa, tá? Então é por isso, tá bom? Então é uma padronização do anticristo, ou na testa ou na mão direita, tá bom? Então aqui, ó, eu fiz um exemplo aqui, ó, mostrando para vocês, né, só mostrando para vocês que a marca da besta será na mão direita ou na testa, tá bom? E interessante que essa marca só pode ser feita nesses 2 lugares. Por quê? Para padronizar, para diferenciar o anticristo de outra coisa. Então, no momento que a pessoa tiver uma marca na mão direita, ele é do anticristo. Se não tiver a mão direita, vai receber na testa, tá? Então, a maioria das pessoas vão ter a marca na mão direita. Só aquelas que forem amputadas e tal vão receber na testa. Beleza? Então, não se engane. No momento que você aceitar a marca da besta, vai cessar, né, a opressão, vai cessar a perseguição, vai cessar, né, as maldades que estavam fazendo com você. Entretanto, você já está condenado. No momento que você receber a marca, naquele momento, você já está condenado ao inferno, tá? Então, por que é condenação? Porque no momento que você aceitou a marca, você falou assim, ó, eu aceito a besta e o anticristo e rejeito a Cristo. Então, a única forma de você não ser salvo é rejeitar Jesus. Quando você recebe a marca, você está dizendo que não quer Jesus na sua vida. Então, é exatamente nesse momento que você vai ser condenado. Então, por isso, resista, não aceite a marca da besta, tá bom? Aqueles que receberão a marca já estão condenados, como está escrito aqui, ó, tá?
um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também receberá o vinho do furor de Deus. Tá aqui, ó. Então, as pessoas que receberem a marca da besta vão receber o furor de Deus. Já estão condenadas, tá bom? Então, as pessoas que receberem essa marca, elas vão negar a Cristo e vão receber o anticristo. Então, toda pessoa que receber a marca da besta vai falar assim: eu não quero Jesus, eu quero o anticristo, tá? Então é isso. E já vão ser controladas automaticamente. Há quem diga que até mesmo elas vão ter a mente controlada, não vai poder voltar atrás, não vai poder ter liberdade de escolha, né? Então essas pessoas vão ser enganadas, iludidas pelo anticristo, elas não vão poder voltar atrás de jeito nenhum. Bom, e o que é esse número da besta, né? Vamos ler o versículo daqui, ó. Esse versículo está em Apocalipse 13. Vamos ler esse versículo? Apocalipse 13, 18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Número é 666. Então ele está falando assim, é número de homem, um número que a humanidade, que as pessoas entendem, tá? E o número é 666, que é esse número aqui que muita gente já conhece, 666. Esse número é o número da besta. Agora, o que significa esse número? Só as pessoas que terão sabedoria na época do anticristo, como está dizendo aqui, ó. Aqui há sabedoria, né? Então, só as pessoas que têm sabedoria vão entender o que significa esse número. Nós não somos limitados. Tem gente que pega esse número e soma, multiplica. Tem gente que achou até Hitler com esse número aqui. Não tem nada a ver, tá? Esse número é para as pessoas que estarão vivendo a grande tribulação. No momento que eles estiverem vivendo a grande tribulação, eles vão entender o que significa 666. Eu, por exemplo, não quero entender esse número, porque eu quero estar com Jesus já, antes de estar na grande tribulação, eu quero ser arrebatado, né, pessoal? Bom, agora vamos falar um pouquinho da cronologia escatológica. Como você sabe, nós temos o período de 7 anos da grande tribulação. Se você não sabe isso, eu vou deixar o link aí do vídeo que eu falo das profecias de Daniel, as 70 semanas de Daniel, para você entender isso aí. Deixar aí embaixo, tá? E olha só que interessante, nós temos então 7 anos de grande tribulação, tá? Esse primeiro ano aqui, 3 anos e meio, que a gente chama de tribulação, e esses 3 anos e meio seguintes, que chama grande tribulação, tá bom? Então nós temos esses períodos aqui. O que vai acontecer? Bom, nesse período inicial, nos anos iniciais desses 3 anos e meio, o que vai acontecer? Vai surgir o anticristo, o homem lindo, maravilhoso de Hollywood, que vai tentar resolver os problemas do mundo. Ele vai começar a inaugurar o sistema da tribulação. Ele vai instaurar esse sistema perverso dele aí, vai começar a enganar a humanidade, todo mundo vai ver para ele, vai começar a endeusar ele, né? Ele vai começar a promover ações benéficas para a humanidade, as coisas vão começar a melhorar, a economia vai começar a melhorar, vai ter uma falsa melhora então, né? Pode até curar o coronavírus ou outras doenças que tiverem. E os cristãos vão ser perseguidos desde o início. Até hoje os cristãos são perseguidos, né? Desde os primórdios até hoje é perseguido. E ainda vai continuar a perseguição dos cristãos. Só que essa perseguição dos cristãos, nesses 3 anos e meio, vai ser assim, sutil, né? Ninguém vai notar direito. Você vai notar com o passar do tempo, né? Então os cristãos os crentes de verdade já vão estar sabendo que é o anticristo e vai entender que precisa fugir, né? Eles vão precisar fugir para um lugar se esconder do anticristo, e vai começar essa perseguição. Ele vai jogar algumas ideias no ar, que o cristianismo é algo ruim, né? Ele vai começar a dizer que as pessoas têm que dividir os bens, tudo balela, tudo falsidade, né? Que a solução do mundo é os ricos dar para os pobres. Ele vai começar com essa falácia aí, tá? E o que vai acontecer? Já acabando esses 3 anos e meio, no finalzinho dos 3 anos e meio, já iniciando a segunda metade, vai surgir o queridão, o falso profeta. Bom,
Como o anticristo já vai ter feito sinais, né? Ele é um político maravilhoso, ele vai resolver o problema da fome, das guerras, ele vai promover uma única moeda, uma única nação, né? Uma única língua, uma única bandeira, e ele vai começar a resolver os problemas do mundo. Aí vai chegar o falso profeta, já no finalzinho aqui dos 3 anos e meio, e vai falar: não, gente, vocês têm que adorar o anticristo. Adore o anticristo, ele é Deus, ele é Jesus, olha ali, ó. Ele não vai falar assim, ele é Jesus, ele é o Messias que vocês estavam esperando, né? Ele é o cara, então vocês têm que adorar ele, vai fazer a imagem dele, vai começar a adorar. Então, o falso profeta vai começar a iniciar a segunda metade da grande tribulação. Nessa segunda metade, que vai ser o próximo vídeo, a gente vai falar que vai ter uma perseguição, que antes era uma perseguição só de cristãos, né? Agora vai ser uma perseguição de todo mundo, né? Todo mundo vai ser obrigado a adorar o anticristo. Se você não adorar a imagem do anticristo, da besta, você vai ser perseguido, morto, né? Vai ter perseguição, tortura. Esses 3 anos e meio, que é os 3 anos e meio difíceis, né? A Bíblia diz que se não fossem abreviados, ninguém resistiria, tá? Então é aqui que vai ter a turbulência total. E essa parte dos 3 anos e meio futuros, nós vamos falar no próximo vídeo, tá? A segunda metade da tribulação a gente vai falar no próximo vídeo. Então, só recapitulando, surgiu o anticristo, ele inaugura o sistema, todo mundo começa a gostar dele e tal. Vem já no finalzinho o falso profeta e começa a iniciar a religião falsa. Pede para adorar o anticristo e aí vai começar a iniciar esses 3 anos e meios aí futuros, que vai ser no próximo vídeo. Bom, para terminar, qual que é a postura do cristão? A Bíblia nos diz qual que é a postura do cristão. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de vir para o cativeiro, né, para o cativeiro irá, beleza? Se você tiver que ir ser preso, vá preso. Para aquele que tiver de ser morto, vá morto, né? Mas não se desvie do Senhor. É o que está dizendo aqui em Apocalipse 3, 8, 10. Seja perseguido, morto, torturado, não desvie da presença do Senhor. Então, não se iluda com o anticristo, não deixe ele te enganar. Não se renda ao anticristo e não perca sua fé. São esses 3 nãos aí que você tem que ter na grande tribulação, tá? Não confie no anticristo e muito menos no falso profeta. Eles vão ser condenados no final e você vai receber a coroa da vida, tá? Se você passar pela grande tribulação, resista, fique firme com o Senhor. Não aceite a marca da besta. Galera, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o falso profeta. Se você gostou, deixa teu like para ajudar a divulgar para mais gente esse vídeo. Fique com Deus e fui, queridão!